nome é Gustavo Dente. Eu me formei em 2006 pela FURB, em setembro de 2006. Trabalho aqui na PAI desde abril de 2007. Aqui na PAI nós atendemos 420 alunos no período matutino e vespertino. Alunos de 0 até uma idade que não há limite. Acho que o aluno mais velho tem 60 anos. Como eu ingressei na PAI, foi publicado uma seleção no jornal, um anúncio lá que a PAI precisava de fisioterapeutas. E eu me interessei pela vaga. Alguns professores me incentivaram muito para que eu viesse até aqui, que eu me apresentasse, e também me deram certo respaldo. E eu vim, fiz 6 entrevistas, até que eu fui selecionado e comecei trabalhando aqui 20 horas semanais, meio período só. Então era meu meio período. Depois de alguns meses, houve a necessidade e a diretora teve interesse e ela me contratou o dia todo, 40 horas, né? E qual é especificamente a tua especialidade? O que te levou a escolher essa área? Eu me especializei pelo conceito neuroevolutivo Bobat e no método PED-ASUIT de fisioterapia intensiva. Por que eu segui nessa linha? Porque dentro da neurologia, o conceito Bobat hoje é uma referência, é o que há de melhor e mais eficaz no tratamento de distúrbios neurológicos, né? O PED-ASUIT é um método, é uma ferramenta a ser utilizada. Podemos também classificar como uma das melhores ferramentas para aplicar o uso do Bobat seria o PED-ASUIT. O Bobat é uma teoria, é um conceito, uma maneira de você enxergar o paciente e tratar ele. E quais as características que um fisioterapeuta tem que ter para trabalhar na PAI? Na PAI, versatilidade. Você não é só fisioterapeuta. Muitas vezes você tem que ir numa escola, dar uma orientação para professores, uma palestra, você participa de eventos, pedágio, festas, feiras. Você tem que ser versátil, tem que fazer de tudo um pouco. Ajudar o aluno quando tem alguma situação de emergência, um aluno numa crise convulsiva, um aluno que tem um mal súbito, isso é bem comum, numa queda, um aluno caiu, bateu a cabeça, machucou, fez um trauma, uma entorse. E um pouquinho vai ter que saber de tudo um pouco, né? Então eu definiria como isso, a versatilidade, tem que vestir a camisa mesmo. E qual o público que é trabalhado? Criança, adulto? E qual tipo a questão socioeconômica, assim, tipo... Sim, eu entendi. A fisioterapia, ela atua na escola toda. Então, alunos de 0 até sem idade limite em anos, né? Mas nós temos critérios, nós damos uma certa preferência para os alunos mais graves para os menos graves e dos alunos menores para os maiores. Então os alunos menores e mais graves têm uma certa preferência, porque eles devem ser estimulados ao máximo e tratados para que quando eles cheguem na idade adulta, que eles não tenham tantas deformidades ou tanta dificuldade como os alunos que já são adultos e que não foram bem trabalhados quando crianças, né? E o nível socioeconômico é algo bem relevante, assim, mais de 2/3 da entidade são pessoas que vivem com uma condição econômica bem inferior, assim, uma condição pouco favorável. Até existem pessoas que vivem em situação extrema de vulnerabilidade social, que é algo bem sério, assim. E qual é o tempo necessário para o tratamento em média, assim, dependendo do tratamento também, né? Tipo... nós seguimos uma diretriz que o SUS nos determina, que nós atendemos durante 30 minutos. É óbvio que muitas vezes tem alunos que 1 hora de terapia seria ainda pouco. Depende de cada aluno, muitas vezes o aluno precisa muito e nós até conseguimos encaixar 1 hora de terapia, mas sempre que eu faço isso, deixei outra criança sem atendimento. Então nós procuramos seguir mais ou menos 30 minutos de atendimento. E aí quando usamos o PED-ASUIT vai até 2 horas, 3 horas, depende de cada caso. Qual a maior dificuldade encontrada como fisioterapeuta trabalhando na PAI? A maior dificuldade encontrada são muitas. Muitas famílias muitas vezes apresentam uma resistência com relação às nossas orientações. Nós não atendemos só o aluno, mas nós muitas vezes chamamos a família
junto da sessão, para que a família aprenda a posicionar. Pai, faz assim, mãe tem que fazer assim, tem que estimular. E muitas vezes a família, eles passam por um momento de luto muito grande. Por que um luto? Porque quando a família planeja ter um filho, eles sonham com um filho perfeito, né? E a partir do momento que essa criança começa a apresentar alguma deficiência, a família entra num luto muito profundo, porque eles têm que, de certa forma, sepultar aquela criança que eles imaginavam e encarar a realidade que é uma criança agora com uma deficiência. E muitas vezes isso faz com que eles fiquem nessa fase de luto por muito tempo. E aí a família se isola, eles não querem aceitar que quando o físio mostra onde está o problema, ou o que fazer para corrigir, eles acham que não tem nada, está tudo bem. Então é uma certa resistência, assim. Mais importante seria essa. Existem outras questões políticas, de recursos e tal, que muitas vezes nós precisamos de mais profissionais, mas no momento nós não temos, e entre outros, assim. E existe algum projeto para a inclusão das crianças em escolas normais, assim? Existe, nós seguimos uma lei, uma determinação do governo federal, que as crianças de 4 a 14 anos devem, com deficiência leve e moderada, devem estar no ensino regular. Então, a partir depois dos 4 anos, nós encaminhamos todos eles para o ensino regular, para que eles sejam estimulados e tudo mais. Na verdade, isso é algo um pouco polêmico, assim, porque as crianças vão para o ensino regular e lá não tem a estrutura adequada. Então, acontece muito das escolas acabam ligando para pais desesperados: meu Deus, me ajuda, como é que esse aluno está convulsionando, ou ele é um cadeirante, como é que a gente faz? Mas a escola tem que se adaptar, o pai vai dar um suporte, mas é dever do governo equipar as escolas para isso tudo. Então, existe um critério básico para que o aluno possa frequentar a PAI, que seria a deficiência múltipla. O que é deficiência múltipla? É o aluno que possui deficiência intelectual e motora associada. Então, o aluno precisa ter essas duas deficiências juntas para que ele possa frequentar a PAI. Dentro dos programas, eles vão evoluindo de acordo com a capacidade de cada um e com a estimulação que é oferecida pelos professores, né? Tem alunos, talvez, que tem uma evolução maior, outros uma evolução menor. Isso vai depender muito de cada aluno, de cada quadro clínico, de cada situação. Aí a gente se perguntar se existe mais alguma instituição da PAI em Blumenau. Não existe mais nenhuma a PAI em Blumenau, apenas a nossa PAI. Até aqui nós fazemos um papel de várias outras entidades, como entidades que seriam para autistas. A PAI acaba abraçando esses alunos, ou alunos com outras deficiências, com deficiência visual e tal, que acabam vindo para cá porque a PAI acaba abraçando esses alunos mesmo. As crianças de 0 a 3 anos, aqui na escola, eles participam de um programa que chama-se PAMI, que é Programa de Atendimento Materno Infantil. Então as crianças, eles vêm 2 vezes por semana e a mãe vem junto, porque daí as mães recebem atendimento, recebem orientação, eles aprendem como fazer em casa, como estimular eles, entende? A Maria tem 2 aninhos, ela tem uma síndrome ainda a esclarecer, ela tem um atraso no desenvolvimento, então ela já senta. Isso foi uma coisa que ela até demorou para fazer. Eu vou tirar para não passar frio, tá? Que ela demorou para fazer e ela fica muito nessa postura. Ela não assume a postura de gatinho ainda. Ela gosta de ficar assim um pouquinho. Ela já rola, ela faz todas as posturas. Ela não gosta muito da postura de gatinho. Ela reclama um pouco. Vamos sentar? Senta. E esse gatinho vai ficar. Já quer sair, ó. Quer sentar. É bem frágilzinha, tem que cuidar para não machucar ela também, né? Eu tenho estimulado bastante para ela agora engatinhar, que ela não quer ser da postura sentada, ela quer só ficar sentada. Então eu coloco ela na postura e começo a trabalhar as reações de equilíbrio com ela.
Tá levando, vem. Grande. O quê? O titio? Tu quer agora pra sair daqui, né? Isso. E por que não trabalhar com ela como coisa? Eu também posso trabalhar. Só que existe uma sequência, eu não vou logo de cara colocar a criança ali em cima, né? Então eu começo no chão, depois eu vou subindo, né? Tipo, começo em posturas mais baixas, para depois em posturas mais altas. Mas depois vocês vão ver, depois eu vou colocar o elástico ali. Isso que ela não fazia de jeito nenhum, era um choro. É mesmo? É, já está acostumando. A criança, ela vai ficando na postura, ela vai acostumando. Muitas vezes nós não precisamos usar muitos exercícios, muitas posturas. Poucos, mas bons, né? A coisa funciona. E quando tu começou assim, tipo, tu pegava uma criança, ela começava a chorar lá, o desespero? Ela desespera e fica irritado, né? No começo foi bem difícil, assim, porque a gente não tinha curso bom, tinha curso específico para neurologia, então a gente usa muita força e pouco a cabeça, né? Hoje é bem nítido, assim, eu percebo que quem faz mais esforço é o paciente, não o terapeuta. Sim. Então a gente vai trabalhar em 10 horas por dia, tá acabado no final do dia. Se tu fazer força por todos, um pouco de força sempre faço, mas ó, eu tô fazendo com que ela, eu dou aqui bem apoiadinho, minhas costas apoiadas, ela tem que se esforçar, ela tem que ser estimulada, entende? Trabalho de repetição, até que uma hora ela vai aprender. Pode sentar com gatinhal. Isso. Agora, ela é uma criança que tem 2 anos e nunca andou. Entende? Aí você olha só como fica o tornozelo dela lá quase. Fica com o apoio do manel, entende? Lembra da anatomia lá? Fica com o apoio em cima do manel, ó. Então, assim, é algo que pode estar fazendo uma distensão de ligamento, pode machucar, então não é um apoio correto. Né? E ela tendo os pezinhos assim pra fora, não é recomendável usar botinha? Culpa mais pra frente, sabe? Não agora. Por quê? Porque eu tô esperando, ela não tem esse momento de tônus que justifique a gente usar a botinha para corrigir isso. Porque eu aposto que, eu tenho fé, eu tenho esperança que ela, conforme ela vai fortalecendo membros inferiores, isso vai se corrigindo. Tem criança que mesmo com a botinha o pé sempre vai ficar nessa posição. Vou usar a botinha agora, cara, porque eu vou deixar ela em pé em outras oportunidades, sem essas ordens. E ela reclama muito, ela chora, ela tenta dobrar o joelho, faz flexão. Então ela não tem muita experiência muito boa com isso. Ele participa também dessa... Do pé de açoite não. E não é o objetivo que vocês aprendam o pé de açoite já. Você primeiro tem que aprender o neuro básico, né? Depois vocês vão indo pro pé de açoite. Ai, que legal! Que legal! Entende? A partir do momento que eu tenho um alinhamento biomecânico, que eu mantenho ela alinhada, eu consigo mostrar para ela a posição correta, como ela vai poder fazer os movimentos, né? Eu posso comprar na universidade depois. O tio foi embora? Não, o tio vai te filmar? Chama ela ali. Ali. Olha o espelho lá. Quem tá no espelho lá? Nós queríamos te agradecer a oportunidade. Muito obrigada, Gustavo. Obrigado a vocês. Run, screaming at the sun. Couldn't have done better if I won it in the lottery. Run, faster than